Um bom criativo é a diferença entre vender o seu produto ou ficar no prejuízo. Justamente porque ele é o primeiro contato que o seu cliente tem com o seu produto ou a sua marca. E se isso for mal feito, né, ou for mais do mesmo, aí a gente vai acabar tendo um problema, tá? Olá, eu sou Aaron Xavier, do Marketing Sem Esforço. Eu sou pai, sou empresário, sou copywriter. E eu cansei de ver as pessoas utilizando as mesmas referências, usando as mesmas fórmulas para vender seus produtos e, por fim, acabamos de ver os mesmos tipos de criativos com apenas o rosto diferente. E eu tenho certeza que você não quer ser mais um no meio disso tudo, não é? Então, aqui é muito importante. Para a gente se diferenciar no mercado, você vai precisar usar fórmulas ou frameworks diferentes. Veja bem, não são templates. Eles são perspectivas diferentes para o mesmo tipo de argumento. Isso aqui vai até facilitar a sua vida na hora de construir outros criativos, na hora de pensar em campanhas e tudo mais. E ele tem uma vantagem. Como as pessoas estão utilizando pouco esses frameworks, principalmente os que eu vou te passar hoje, fica muito mais fácil de você se diferenciar no mercado, tá? Porque você vai apresentar algo diferente, uma ideia nova, um argumento novo, uma perspectiva diferente. Mas antes, a gente precisa entender o que são frameworks. Eles são estruturas narrativas de argumentos que vão cumprir algum tipo de objetivo dentro de uma determinada campanha. Então, eu vou te mostrar aqui, né, como eu falei, são 3 exemplos práticos e você vai poder aplicar isso em qualquer etapa do seu negócio. Os objetivos das campanhas, ele vai variar de acordo com a fase do seu funil. Beleza? Então você precisa entender quais estruturas de vendas se você vai utilizar, seja no tipo de lançamento, ou seja um perpétuo, para você entender o que é cada fase e qual o objetivo de cada fase, porque sem isso você vai acabar tendo problemas, vai acabar errando na hora de fazer o seu criativo. O lançamento, então aqui vamos falar do lançamento do modelo clássico. Ele tem aqui, basicamente, né, se for olhar na internet, as estruturas, eles compõem o formato que eu vou te passar aqui agora, tá? Os tipos de lançamento eles compõem essa estrutura que eu vou te passar aqui. Então, eles começam com um tipo de fofoca, alguns chamam de burburinho, outros chamam de geração de valor. É aquela fase inicial que você está mostrando para a pessoa que alguma coisa vai acontecer. Depois que você vai gerando esse tipo de interesse, gerando essas informações, vai jogando no mercado, a gente tem uma fase de convite. Essa fase de convite é que você vai chamar a pessoa realmente para um evento. Ali pode ser gratuito ou você paga. Mas aqui, como é o clássico, é um evento gratuito. Antes de começar o evento gratuito, você precisa colocar as pessoas na mesma página. Então a gente faz o quê? Faz o que a gente chama de aquecimento. Pode ser por aulas, né? Algumas pessoas fazem aulas. A maioria das pessoas, na verdade, faz aulas, ou você pode mandar mensagens e e-mails que vão ali gerar interesse na aula. Aqui é aquecimento, vai colocar a pessoa na mesma página e gerar interesse na aula. Depois nós temos as aulas, propriamente dita, ou né, a aula, depende ali se é um modelo semente ou se é um interno. Passamos pela fase de vendas e depois a fase de pós-vendas. Essa aqui é uma estrutura completa desse tipo de lançamento. E a gente tem depois um modelo de perpétuo, low ticket aqui, que a gente vai trabalhar, tem outros tipos, mas o low ticket ele tem basicamente 3 etapas, que é a geração de público, geração de interesse e a etapa de vendas. Então, dentro da sua campanha, em cada fase, você vai ter um objetivo. O criativo, ele deve respeitar cada um desses objetivos, tá? Ele é obrigado. Você não pode fazer diferente disso, porque senão vai dar errado. Você não pode pegar na fase de burburinho e falar de vendas, por exemplo. Ah, por quê? Porque as pessoas não estão preparadas. As pessoas não estão na mesma página. É por isso que se chama funil. É um funil de vendas, porque a pessoa vai entrando e cada fase ela vai entendendo ali o processo, vai entendendo o produto, vai entendendo a promessa, para ela estar mais apta para comprar. Lógico que na prática as pessoas vão entrando, isso vira assim, um pandemônio. Cada um entra numa fase e ela já sabe, outra não sabe, ela pode comprar ou não. Mas basicamente, você como infoprodutor ou estrategista do negócio, você precisa ter isso bem construído. Que as pessoas entram na etapa que elas quiserem. A sua obrigação é ter a etapa bem construída e lógica para que se a pessoa entrar no início, ela entenda todo o processo. Então vamos lá. Se você estiver na fase do burburinho, por exemplo, uma das coisas que eu costumo trabalhar é gerar desejo na vida transformada e desejo pelo seu método. Você faz isso de 2 maneiras. Pode ser de maneira direta ou indireta. Você pode falar, olha, é assim que funciona, ou você pode contar uma história mostrando como é que funciona para você na prática. Ou os resultados dos seus alunos. Mas hoje a gente não vai falar de níveis de consciência, beleza? Hoje é só falar do criativo mesmo. O criativo cumprindo esse objetivo, e ele cumpre esse objetivo,
através de argumentos, né? Então você vai ter os argumentos que vão gerar desejo, as fotos, os elementos, tudo que você vai usar para gerar esse desejo nessa fase. O criativo, nesta fase, ele tem que cumprir seu objetivo. Então, beleza, se aqui é para gerar desejo na vida, no método, o criativo tem que cumprir seu objetivo. Ele não pode falar de outras coisas. E cada argumento que você vai construir nessa fase, porque existem argumentos que você utiliza aqui que você não vai utilizar lá no final, porque a pessoa já sabe. Ele deve ser pensado e feito pensando com esse objetivo em mente, para gerar esse desejo. Nessa etapa de burburinho, você vai alertar a pessoa sobre uma coisa que está chegando. Seu produto, uma nova turma, um novo produto, que seja. Mas você, nessa etapa, não precisa necessariamente fazer um CTA para ele comprar alguma coisa ou se inscrever em algo. Você só está avisando as pessoas. Só começar a espalhar ali as informações, a fofoca, olha, alguma coisa vai acontecer. E os criativos dessa etapa, você vai fazê-los com que ele gere urgência na pessoa em tomar aquela decisão. Ela vai conhecer o produto, vai conhecer ali a vida transformada e vai dizer, cara, a pessoa, quando conhece, ela precisa entender que aquela vida é o que ela quer. Ela não vai saber, basicamente, né, por que ela quer aquilo ou como que ela chega naquilo. Por isso que ela vai atrás e aí o seu lançamento ele serve para isso. Então você vai gerar esse desejo. Entenda que as pessoas não vão ter esse desejo logo de cara. Não vai chegar e vai acontecer, vai fazer, primeiro momento ali, pô, gostei, é isso. Não. Ela vai precisar juntar vários argumentos novos, vários argumentos, ela vai começar a compor na própria cabeça aquilo que ela vai entender como vida transformada do que você está prometendo. Quando aquilo fizer sentido para ela, ela vai ter interesse em dar o próximo passo. Então você precisa de várias peças de copy, de argumentos que vão ajudar ela a compor essa ideia. E depois você precisa passar para ela ali um método, né? Você precisa dizer para ela, olha, não é só a vida transformada de qualquer jeito. Você precisa de um método para isso. E o método é o seu método, o método XPTO, o seu, o que você vende. Existem várias soluções. Então, se a pessoa entender que eu quero essa vida, mas não é o seu método que vai me ajudar, ela vai procurar vai atrás de outras soluções. Então, você precisa deixar claro que esta vida acontece porque você usa esse método aqui. É o seu método. E quando a gente passa para o perpétuo, isso aqui a gente falou de lançamento. Quando a gente passa para o perpétuo, é a mesma coisa. A pessoa ela vai precisar conhecer o problema, ela vai precisar ter interesse em se transformar, depois conhecer o seu método e, por fim, comprar o seu produto. No perpétuo, ele tem aqui uma característica um pouco diferente, porque você pode compor todas essas informações dentro da página de vendas. Então, você pega... É comum a gente ver páginas de vendas para até de load tickets mesmo, para público frio, pessoas que não conhecem o produto, não te conhecem ou não conhecem aquele problema, toda a descrição. Então chega lá, tem tudo, olha, essa tá a headline, depois você tem, olha, isso aqui é um problema por causa disso. E se você não resolver esse problema, você vai ter essa condição, tá? Mas a gente não vai falar de página de vendas. Mas no Perpétuo a gente tem essa característica também, de ter tudo ali dentro da página de vendas, no caso, ou como algumas outras pessoas preferem trabalhar, eu prefiro trabalhar assim também. O que eu vou falar agora é você utiliza o tráfego para fazer essa função. Ao invés de você mandar o público frio, você para uma página para ele conhecer alguma coisa e você está dependendo dele ler, você pode fazer uma estratégia de atração e aquecimento de seguidores. Então, você vai treinar os seguidores, você vai apresentar um problema, tudo através do tráfego. E, por fim, você vai fazer ali a oferta para ela depois que ela chegar num determinado nível que você definir com o seu estrategista ou com o seu infoprodutor. Agora vamos para a parte de escrita dos criativos. Tá? Isso aqui é muito importante, porque ao invés de você... Isso vai facilitar muito o seu trabalho. Porque ao invés de você ficar pensando, sabe, em novos argumentos, o que eu falo nessa etapa, pô, o que eu trago de novo e tal... Você pode pegar um único argumento e esse argumento você vai trabalhar novas perspectivas sobre ele. Então você pode trabalhar com um único argumento e esse argumento você vai trazer novas perspectivas sobre ele. E é aqui que vai entrar os frameworks, que eles vão facilitar muito a sua vida. E lembrando, framework, fórmulas, eles não são templates, tá? Não é, ó, pega isso aqui, troca pelo nome do seu produto. Não. Porque isso aqui ele pode funcionar, mas funciona por um determinado tempo. A partir do momento que as pessoas começam a usar muito esse mesmo tipo de template. Ou o mercado vai ficando mais sofisticado, ele vai deixando de funcionar. Então eu vou pegar aqui 3 frameworks, vou compartilhar a tela com vocês e vou escolher um nicho, tá? O nicho aqui é um nicho difícil, que eu escolhi um aleatório, tá? É adestramento de cães. E dentro do adestramento de cães, vamos escolher ali o comportamento de rosnar e demonstração de agressividade. Então você vai pegar 3 frameworks, esse mesmo tema, a gente vai
ver aqui, analisar como é que esse framework trabalha, como é que ele traz novas ideias, novas perspectivas sobre esse mesmo assunto. Show demais, já estamos aqui com a tela compartilhada e vamos falar sobre aqui 3 estruturas que são a do PAS, PAS, 4Ps e o OAPB. O PAS, né, ele é aqui o problema, agitação, solução. Temos o 4P, que é a promessa, picture, prova e pitch. Temos a objeção, o OAPB, que é a objeção, afirmação, prova e benefício. E você vai utilizar essas 3 estruturas para conseguir vender mais, conseguir ter mais resultado com o seu produto. Vamos lá aos exemplos práticos e a explicação de que é cada um. O PAS. O PAS ele é um problema, então ele começa aqui com problema, agitação, solução. Esse primeiro problema você vai pegar aqui qualquer tema do seu nicho e vai mostrar para ele que é um problema. Aqui a gente pegou o rosnado, tá? Depois você vai agitar esse problema, você vai mostrar para a pessoa que esse problema ele não é uma coisinha pequena, não é uma coisinha leve, não é uma coisa passageira, não é uma situação que eu posso deixar de lado. Você tem que mostrar para ela que ela precisa ter atenção a esse problema. E por fim você vai dar uma solução. Aqui esses textos, para você ter uma ideia, eu coloquei todos no ChatGPT, todos. Não, eles não estão do jeito que eu gostaria, não era esse formato que eu passaria para um cliente meu, mas eu coloquei no ChatGPT, fiz pequenas alterações só a título de facilitar o nosso trabalho. Então vamos aqui. O problema. Se o seu cão está rosnando frequentemente, significa que ele está desconfortável e já avisando que poderá se tornar agressivo. Agitamos o problema então. Esse comportamento pode causar preocupação, especialmente se houver crianças e outros animais em casa. Ou mesmo uma possível agressão pode criar um ambiente tenso e inseguro. E terminamos com a solução. O adestramento adequado pode ajudar a identificar as soluções do rosnado e ensinar o seu cão a lidar com situações de maneira calma e segura. Solução. O adestramento adequado pode ajudar a identificar as causas do rosnado e ensinar seu cão a lidar com situações de maneira calma e segura. Com técnicas especializadas, é possível reduzir a agressividade do seu cão, promovendo um comportamento mais tranquilo e previsível. Você entende que aqui, nesse modelozinho, a gente já pegou um problema e falou, cara, isso aqui é um problema. Bom, olha, o seu cão está rosnando e vai mostrar agressividade. Isso é perigoso porque se tiver criança ou outros animais em casa, é uma possível situação de agressão. Mas isso é possível de ser resolvido com técnicas especializadas. Então você tem aqui, você fechou toda a ideia, todo o argumento de vendas, que é para um rosnado e agressividade de cão, você precisa adestrar ele com técnicas corretas. Vamos para o segundo aqui. O segundo, que é o 4Ps, que é a promessa, o picture, prova ou o pitch, né? Ele é muito simples. Então você vai começar prometendo alguma coisa para a pessoa. Depois você vai mostrar a vida no picture aqui, como é que é a vida dela quando ela alcançar esse objetivo. Por fim, você vai provar. Aqui eu não estou sendo uma prova, tá? Assim, só falei, mas você pode provar com dados técnicos, estatísticos ou provas de alunos, tá? E por fim, você vai fazer o pitch, vai dar um comando. Basicamente, todos os frameworks você pode utilizar um comando no final, CTA. Então, promessa: acabe com os rosnados indesejados do seu cão e promova um ambiente mais calmo e seguro. Depois a gente continua. É possível que seu cachorro conviva pacificamente com a família e visitantes sem rosnados ou sinais de agressividade, proporcionando um ambiente tranquilo para todos. Depois vamos para as provas. Muitos donos já superaram esse desafio com o nosso método de adestramento, relatando uma redução significativa nos rosnados e uma melhora geral no comportamento do cão. Pode colocar prints aqui das pessoas falando que alcançaram esse objetivo. Por fim, inscreva-se agora no nosso programa de adestramento especializado e resolva o problema de rosnado do seu cão. Oferecemos suporte contínuo para garantir resultados duradouros e efetivos. Perceba que é muito simples aqui. Então, a mesma ideia. Conta aqui no outro. Olha, vamos voltar aqui ao passo. Seu cão, eu estou trazendo um problema para o cara. Olha, se seu cão está fazendo isso, você precisa se preocupar. Esse aqui eu estou falando, olha, é possível, acabe com esse problema. E esses dois criativos, com a mesma ideia, podem rodar na mesma estrutura de campanha no tráfego e você pode ter resultados incríveis. Porque um trabalha com o outro, um ajuda o outro, né? Ainda que um seja melhor que o outro na campanha, mas se você colocar os dois, o cara vai ver um primeiro, depois ver o outro, ele vai acabar se interessando. E temos aqui o OAPB. Então, você começa com uma objeção
do público. Então, você tem aqui um problema, uma objeção, o público ele não sabe o que fazer. Ele tem ali uma coisa, uma dor, alguma coisa que está incomodando ele, que está impedindo ele de dar o próximo passo. Você vai fazer uma afirmação, vai chegar pro cara e vai dizer, olha, isso aqui, ele é um problema, tá? Por causa disso. Você vai afirmar, aqui é a firmeza. Depois você vai trazer uma prova e por fim você vai trazer o benefício. Nessa estrutura a gente não tem CTA especificamente, né? É a estrutura padrão, mas você pode colocar um CTA no final. Então vamos lá. Se você acha que o seu cachorro rosna porque é dele, ou que ele é assim mesmo, muito cuidado. Então o cara, por exemplo, aqui, o cara ele não se importou com. Ele não se importa com o cachorro estar rosnando porque ele acha que é brincadeira, porque é assim mesmo e tal. Então você traz isso pro cara, olha, se você acha que isso aqui é normal, tenha atenção. Porque rosnar é frequentemente uma forma de comunicação ou resposta a um estresse. Não necessariamente é um sinal de agressividade inata. Com o nosso adestramento, muitos cães aprenderam a expressar suas necessidades de forma não agressiva, reduzindo drasticamente os rosnados. Então aqui, a ideia não é trazer assim, olha, se o seu cão ele não necessariamente vai ser agressivo se ele está rosnando. Mas isso pode te incomodar. Esse é um tipo de argumento. Você pode trazer essa ideia aqui. Ou você pode trazer, olha, se o seu cão está rosnando, ele é uma comunicação, uma resposta direta a um estresse, e isso pode ser o primeiro passo para uma agressividade. Você pode trazer esse tipo de argumento também, pode estar afirmando, tá? E por fim, ao entender e abordar as causas do rosnado, você poderá criar um ambiente mais seguro, harmonioso e fortalecendo o vínculo com o seu cão. E como eu disse, esses roteiros não são a forma final do que eu passaria para um cliente. Aqui é só a título didático, tá? Precisariam ser lapidados. Mas nesse caso aqui, você termina com o CTA final. Olha, me segue, se inscreve no evento, conheça o produto X, conheça o método, veja o que esse aluno está falando. Você pode trazer um CTA aqui para o final desse modelo. E eu quero trazer uma estrutura bônus aqui para você, que é o AIU, que é atenção, interesse e urgência. Então você vai começar chamando a atenção da pessoa. Existem várias formas de você chamar a atenção de alguém, seja visual ou textual. Aqui a gente já está trabalhando essa chamada de atenção através do texto, e você vai usar aqui uma situação corriqueira nesse caso. Você está preocupado com os rosnados frequentes do seu cão? Aqui você pode inclusive trazer a situação do vizinho. O seu vizinho está reclamando dos rosnados frequentes do seu cão ou do latido do seu cão? Então você vai gerar um interesse. Aqui traz um elemento de interesse para o cara. Com um simples exercício, você será capaz de identificar e corrigir a causa dos rosnados, promovendo um comportamento mais calmo e pacífico. Então, tô trabalhando aqui uma coisa que ele gosta, que ele queria. É interesse dele que o cão seja mais calmo, pare de rosnar, pare de ser esse cão chato, esse cachorro chato. E no final, você termina dando mais urgência. Então, você vai chamar a atenção do cara. Você vai mostrar que ele, olha, você tá certo aqui, é interessante isso aqui mesmo, continue, você tá correto. Mas você vai dar uma urgência para dizer para ele, olha, mas faça logo. No caso aqui, não espere que o problema do rosnado se agrave. Comece agora mesmo o adestramento e veja a transformação no comportamento do seu cão. Inscreva-se hoje e receba um guia de introdução gratuito. Perceba o quanto isso facilita o seu trabalho como copywriter e produtor. Ao invés de você estar pensando em pô, o que eu trago de novo? Faz um, sabe assim, você começa a viajar, você entra num mundo aleatório, começa a pegar informações que não necessariamente vão trazer resultado para o seu negócio. Então você pode pegar a mesma dor, o mesmo argumento de vendas, a mesma objeção, e dentro daquele problema você vai trabalhar ele com diversas perspectivas. Eu só mostrei 4 para vocês aqui. Tem outras, tem mais 20, tá? Mais 10, tem várias outras. E é isso, é uma das coisas que eu trago para os meus clientes de consultoria, principalmente. Então eu tenho uma consultoria que chama APC 360. O que eu faço? Eu analiso todo o material de copy dessa pessoa. Então você fez o lançamento. Pô, o que eu quero? Eu quero saber se os criativos estão bons. Você vai mandar os criativos para mim, eu vou analisar. Eu quero saber se o CPL foi bom, se eu preciso melhorar o CPL. Que tipo de argumento? Aonde eu errei no CPL? Você manda o vídeo do CPL mais o material textual, que eu vou fazer análise desse material para você. Eu analiso, entrego ali todo um relatório com
workbook, que olha, você precisa melhorar nisso, você precisa fazer isso, você precisa ir atrás de mais provas sociais, isso aqui não ficou bem feito, isso aqui ficou, isso aqui tira, isso aqui não coloca, e tudo isso. E além disso, eu trago essas e outros frameworks para você aplicar no seu negócio. Isso aqui funciona para os criativos, vai funcionar para e-mails, vai funcionar para as mensagens do WhatsApp que você está trabalhando, vai funcionar para conteúdo que você está criando, tudo utilizando o framework, tá? E se você quiser, se interessou, quiser saber mais sobre a consultoria, aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar o link de aplicação. Você vai colocar, faz sua descrição lá certinho e vamos conversar para melhorar o resultado do seu lançamento. Beleza? Pessoal, um abração. Espero que você seja gentil comigo. E de novo, isso eu coloco aqui, ó. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo. Deixa aqui as suas dúvidas. O que você está achando. Esse aqui é um projeto novo para mim. Estou começando com esses vídeos agora no YouTube. Ainda estou aprendendo, estou apanhando aqui no YouTube, mas vai melhorar. Você me acompanha que você vai ver toda essa evolução. Beleza? Um abraço. Até mais.